Fala galera, bem-vindos de volta. Então, no vídeo passado, a gente criou o nosso banco de dados, a gente configurou as nossas entidades aqui e rodamos a migration, geramos e executamos a migration, que criou aqui o nosso arquivo do banco de dados, que eu já até mostrei para vocês, o SQLite Explorer, que é uma extensão do VS Code que nós podemos utilizar para inspecionar o nosso banco. Beleza? Então, agora a gente começa a configurar os nossos módulos, a criar, né, propriamente dito. Então, vou fechar esses três arquivos aqui. O primeiro módulo que eu vou criar, aqui o comando nest generate module, né, nest gmo, seria a mesma coisa que digitar nest generate module. Mas aí eu simplifico nest gmo. E o primeiro que a gente vai criar vai ser a parte de usuário. Então a gente vai criar aqui modules, que é o nome da pasta, barra users. O que esse comando vai fazer por nós? Dentro da pasta src, ele vai criar uma pasta modules. Dentro dessa pasta modules, ele vai criar a pasta users. E dentro da pasta users, ele vai criar o arquivo users.module.ts. Então, está aqui nossa pastinha modules, users module. Além do users module, a gente também vai precisar de um service e de um controller. Né? No caso, a parte do service vai ser basicamente onde ficariam as nossas regras de negócio, é onde vão ficar os códigos de interação com o banco de dados, e o nosso controller ele vai ficar responsável por gerenciar a parte mesmo das rotas, tá? O acesso pelas rotas. Então, vamos utilizar aqui o comando nest generate. Para a parte de controller, a gente pode digitar controller ou a gente pode deixar simplesmente co. Nest generate co modules barra users, ou seja, a pasta que a gente quer que esse arquivo seja criado, então dentro da pasta modules barra users. Quando a gente cria um controller e um serviço, né, um service, o Nest gera também para nós o arquivo de teste, que seria esse arquivinho assim, ó, final.spec.ts. Na prática, sempre façam testes, tá, galera? Na hora de desenvolver as aplicações, façam testes. Existem os testes unitários, testes de integração e tal. Então, recomendo bastante que vocês trabalhem desenvolvendo, utilizando aí os testes. Mas, para esse caso, eu vou deixar sem. Então, basta passar a flag no spec. E aí ele cria somente o arquivo controller.ts. Ele não vai criar o arquivo de testes do controller. Vou fazer a mesma coisa agora para o service. Nest generate service. Eu poderia também digitar service ou simplesmente deixar o S, modules barra users, no spec. E aí ele vai criar para a gente o arquivo de serviços sem o arquivo de testes. Reparem que quando a gente cria esses dois arquivos, o próprio Nest já atualiza para nós o users module, porque ele sabe que, né, users controller é o controlador desse cara e o user service é um provider desse cara. Então ele já atualiza o controllers e o providers aqui do users module para a gente. Tudo bem? Beleza. Então, vamos começar lá pelo user service. Aqui, a gente vai precisar injetar o repositório de usuários. Então, da onde que vem isso? O TypeORM, quando ele entende que existe a entidade user entity,
ele automaticamente disponibiliza para nós, aqui junto com o Nest, o repositório de usuários. Então, seria a classe que vai nos permitir interagir diretamente com o banco. Para a gente conseguir usar essa classe aqui dentro, para a gente conseguir injetar essa classe aqui dentro, a gente vai precisar especificar isso aqui no Users Module. Como? Aqui dentro do módulo, do Decorator, a gente vai fazer um imports. Aqui. E o que a gente vai importar? A gente vai importar um type ORM module. Só que dessa vez, ao invés do for root, a gente vai usar o for feature. E o for feature ele espera um array, uma lista de entidades. Nesse caso, a gente vai trabalhar somente com user entity aqui dentro. Beleza? Então, com esse import aqui, a partir de agora, dentro do meu service, eu posso fazer o seguinte. Vou criar aqui o construtor dele, construtor. E no construtor eu vou definir aqui, ó, private users repository, que é do tipo repository de user entity. Está pronto? Basta eu declarar isso aqui? Não. No caso de repositórios, a gente ainda precisa especificar um decorator, que é o @inject repository. Repositório de que eu quero injetar aqui? De user entity. Aí agora sim, aqui para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Agora sim nós temos o nosso repositório de usuários pronto para ser utilizado. Tudo bem? Beleza. Por aqui, a gente pode já começar a criar os métodos. Por exemplo, nem sei se eu precisaria do async aqui, eu acho que não. Posso criar o método register, ou simplesmente register user, o que vocês quiserem chamar. Esse cara, ele vai retornar uma promise. A princípio, vou chamar aqui de user entity, mas vocês vão ver que a gente vai precisar fazer algo um pouco diferente aqui. O que ele vai fazer? Esse método ele serve para a gente guardar um usuário no banco de dados. Como que é o formato desse método, né, do argumento desse método? A gente viu lá na entidade dos usuários, user entity, que a gente espera ter, né, um ID, um nome, um e-mail e uma senha. Só que quando a gente vai criar o usuário, o ID ainda não existe. Certo? Então a gente vai passar o quê? O que a gente precisa primeiro informar? Um nome, um e-mail e uma senha. O TypeORM, ele traz para a gente, né, eu vou passar aqui então o argumento userData, que a princípio seria um user entity. Mas, como eu não tenho um ID para passar, esse ID vai ser gerado automaticamente pelo banco de dados no momento da inclusão do registro, então eu não vou conseguir passar uma entidade completa, eu vou passar uma entidade parcial. Então aqui eu posso dizer que ao invés de passar uma user entity, eu vou passar aqui uma partial user entity. Tudo bem? Então o partial user entity agora ele vai ter a possibilidade, né, ele vai aceitar a ausência de alguns atributos. Então se eu não passar o ID, ele não vai reclamar, coisa que ele faria se eu passasse somente aqui a user entity. Tudo bem? E o que eu vou fazer com isso? Aqui agora é simples, é só eu retornar um this.usersrepository.save, passando aqui o meu user data. Tudo bem? Beleza, só que aqui a gente tem um problema. Qual é esse problema? Na hora que eu retornar isso aqui, ele vai me retornar um objeto do tipo userEntity completo, com ID, nome, e-mail e senha.
Só que não convém a gente passar a senha, certo? Então, existe uma forma da gente tratar isso aqui dentro. Então, agora sim eu vou precisar transformar esse método aqui em assíncrono. Por quê? Porque eu não vou retornar o objeto user entity completo aqui do save. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, const new user recebe um await, né, vou fazer um await aqui, this.userRepository.save. Então aqui ele vai fazer o que? Ele vai incluir o registro no banco de dados e vai retornar esse registro pronto para mim, que é esse new user aqui. Só que na hora de retornar, eu não vou retornar o objeto completo. Vou fazer o seguinte aqui, ó, const, vou desestruturar aqui password, vou chamar aqui puramente de user, igual a new user. Ou seja, eu desestruturei aqui, né, eu separei os dados, os campos de new user em password e o restante eu mantive em user. E agora eu vou retornar esse user. Só que por que aqui ele está reclamando? Porque eu disse que o meu método retorna um usuário do tipo user entity completo. E aqui está faltando o password. Então aqui eu não posso retornar uma promise de user entity. Eu tenho que retornar uma promise de partial user entity. Beleza? Então eu retornei aqui um objeto parcial do user. Beleza? Show. Aqui existe mais um detalhe, tá? Na hora que a gente for fazer a inclusão, a gente vai passar nome, e-mail e senha. Só que como eu comentei com vocês mais para trás, acho que no vídeo anterior, não é uma boa prática salvar essa senha direto no banco de dados. Por quê? No eventual vazamento, é claro que a gente não quer que vaze dados, mas não significa que eles nunca vão vazar. Então a gente não quer essa senha exposta. Tá? Então o que a gente vai precisar fazer? Antes de salvar essa senha no banco de dados, a gente vai fazer um processo chamado de hash. O processo de hash ele visa criptografar, né? Na verdade, não seria bem uma criptografia. Ele torna o objeto em questão, a senha, no caso, ilegível, né? A gente bate o olho, a gente não consegue entender o que está ali. Só que a diferença é que o hash ele não tem como fazer a volta, né? A princípio não tem como ser quebrado. A gente não consegue converter o hash de volta para a senha original. Tudo bem? E aí, para fazer esse processo de hash, a gente vai instalar aqui uma biblioteca chamada bcrypt. Então, vou fazer aqui yarn add bcrypt. Show. Além do bcrypt, a gente precisa instalar a biblioteca de tipos dele, como dependência de desenvolvimento. Então, vou fazer aqui yarn add -dzão @types /bcrypt. Que aí seria a parte de tipagem, né, para a gente trabalhar com TypeScript. O que a gente vai fazer agora? Aqui no meu SRC, eu vou criar uma pastinha chamada shared. Dentro dela eu vou criar uma pastinha chamada utils. E dentro do utils eu vou criar aqui um arquivo, né? Eu vou chamar de, por exemplo, encrypt.util.ts. E esse cara ele vai ser uma classe. Export class encrypt utils. Essa classe eu vou criar dois métodos estáticos.
que estáticos? Porque eu não quero precisar instanciar essa classe para poder usar esses utilitários. Então, eu vou criar métodos estáticos, que aí eu posso criar, eu posso fazer uso deles sem precisar criar uma instância do encrypt utils da classe. Então, static hash password, ele vai esperar receber aqui um password, como sendo uma string, e ele vai me retornar uma promise de string. Vocês já vão entender o porquê de uma promise de string. Beleza. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai importar aqui em cima, import, asterisco, as bcrypt from bcrypt. E aqui fora, eu vou criar um arquivo, vou chamar de rounds. Const rounds igual a 10, sei lá. É como se fosse o número de vezes que ele vai processar a hash, né? Ele vai gerar uma hash em cima de outra hash, em cima de outra hash. Grosseiramente falando, é algo assim. Então, eu vou declarar esse round aqui em cima, e aí agora eu vou fazer o seguinte. Const hashed password é igual a await bcrypt ponto hash. O que eu quero aplicar a hash? No caso ali é o data. E o número de rounds, aqui eu vou passar o rounds. É isso? Ah, desculpa. Eu esqueci de colocar aqui o async. E o data aqui, no caso, é o password. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai retornar esse hashed password. Tudo bem? Eu vou aproveitar e já vou criar um método de verificação. Então, static async verify password, por exemplo. E aí aqui a gente vai esperar receber o que? Password, a senha normal, no formato de string. E eu vou receber também o hashed password. Também vai ser uma string. E esse camarada vai me retornar uma promise de boolean. Para que isso? Porque aí com o bcrypt eu posso comparar a senha que eu receber com a senha que está salva no banco de dados já em formato de hash, e eu vou retornar um boolean. Se elas forem iguais, ele vai retornar verdadeiro. Se forem diferentes, ele vai retornar false. E como que isso é feito? Const result é igual ao await bcrypt.compare, e aqui a gente tem a nossa senha e aqui a gente tem a nossa hashed password. Então repare aqui que o compare ele retorna um booleano. Então eu vou resolver isso e vou retornar aqui esse result. Opa, result. Certo? Isso aqui a gente vai usar em que momento, né? Para que a gente já declarou isso aqui? Quando a gente for fazer o login, a gente vai precisar comparar a senha que o usuário informou com a senha que está salva no banco de dados. Então eu já vou deixar esses dois métodos aqui pronto para a gente utilizar. E agora como que a gente usa esses caras? Aqui no meu serviço de usuários eu vou fazer o seguinte. Eu recebi aqui os dados, né, user data. Então aqui, antes de fazer o save, vou fazer o seguinte. User data.password recebe encrypt utils.hashPassword. E aqui eu vou passar quem? User data.
Vamos ver se isso vai dar certo. Só que aqui é uma promise, então eu preciso fazer aqui um await. Agora, quando ele salvar os dados do usuário, ele vai salvar com a senha, já, né, a hash da senha, e vai retornar aqui os dados do usuário sem a senha. Beleza? Para a gente utilizar esse método, agora a gente precisa configurar o nosso Users Controller. Quando a gente criou o Users Controller, ele já criou aqui a rota para a gente users. Então a gente já tem a barra users pronta para ser acessada. E agora a gente vai criar os métodos. No caso aqui, a gente vai ter um post, que eu posso inclusive até especificar uma outra rota aqui, por exemplo, register. Então, para eu registrar um usuário, eu teria que fazer a rota base, barra users, barra register, passando os dados por essa rota. Então, aqui é async, register user. Esses dados, eles vão ser passados por onde? Eles vão ser passados pelo corpo da aplicação. Então, eu posso vir aqui e já fazer o seguinte, @body user data. Então, eu já vou fazer uma associação. Ó. Pega o que chegar no corpo da aplicação, ou no corpo da requisição, perdão, e já associa a essa variável local aqui, que é o argumento chamado user data, que é do tipo partial user entity. Eu esqueci de comentar, mas algumas pessoas preferem criar aqui um Data Transfer Object, que seria aqui, por exemplo, o InUserDTO. Mas, assim, eu gostei bastante desse Partial User Entity. Eu acho que fica bacana também. E o tipo de retorno aqui é uma promise, que a gente já viu que vai ter que ser também de Partial User Entity, porque como a gente não vai retornar a senha junto, então eu não posso dizer que ele vai retornar um User Entity completo. Show? Beleza. Então, para a gente conseguir salvar o usuário no banco, eu vou precisar, dentro da minha controller, utilizar o método registerUser que existe dentro do meu serviço. Então, eu preciso disponibilizar o meu serviço de usuários aqui dentro da minha controladora. Como que a gente vai fazer isso? Através do sistema de injeção de dependências do Nest. Lá no construtor, eu vou declarar aqui um private user service, que vai ser do tipo users service. E aí ele já vai fazer a injeção e disponibilizar aqui o meu serviço de usuários dentro do meu controlador. Aí agora aqui o que a gente faz? Const new user é igual a await this.userService.registerUser. E o argumento aqui vai ser o user data que a gente recebeu pelo corpo da aplicação. E agora a gente faz o quê? Return new user. Beleza? Bom, agora como que a gente testa essa rota? Vou vir aqui no meu terminal, vou colocar a minha aplicação para rodar, como através do comando yarn start _dev. Então ele vai executar a minha aplicação e vai ficar escutando as alterações. Caso a gente modifique alguma coisa, na verdade, a partir do momento que a gente der um save, ele já reinicia para que essas alterações entrem em vigor. E agora também eu vou aproveitar e vou lá no meu Insomnia, que é onde nós vamos testar essas rotas. Vamos aumentar aqui minha letra. Beleza. Vou criar aqui uma pasta, vou chamar de, sei lá, users, que seja. E aqui dentro eu vou criar a minha requisição, que eu vou chamar de register user. Vou registrar o usuário. O verbo HTTP vai ser o post.
e o corpo é um JSON. Para a gente não precisar ficar digitando o endereço inteiro, vou vir aqui no nos meus ambientes, Manage Environments, ou utilizando aqui o atalho Ctrl E, e vou criar aqui um objeto chamado base URL, que vai ter o valor http localhost 3000, que é o endereço base da nossa aplicação. Para que eu fiz isso? Porque aí agora, para eu executar essas requisições, basta eu vir aqui no meu endereço, pesquisar, apertar o Ctrl espaço, base URL, e aí agora eu só passo a rota. No caso é a rota /users/register. E aí aqui dentro a gente tem que passar um objeto com os atributos name, vou chamar aqui de John Doe, e-mail, j2@email.com, e password. Vou botar aqui 123, 123. Bruno, mas não faz mal passar a senha assim, direto pela requisição? Bom, a princípio, a gente vai estar utilizando HTTPS quando essa aplicação for para o ambiente de produção. Então, a gente espera que essa requisição ela já esteja com uma camada de criptografia, de forma que, se ela for interceptada, o conteúdo dela seja inelegível, né? Então, não teria problema a gente passar a senha direto assim pela requisição. Tudo bem? Então, vou fazer aqui um send e pronto. Temos aqui a resposta, né, do John Doe com ID, e-mail e o nome dele. Agora, se a gente analisar lá o nosso banco de dados, a gente pode verificar que SQLite Explorer, Users, nosso John Doe foi registrado com sucesso, o nome dele está aqui, o e-mail dele está aqui e a senha criptografada está aqui. Então, agora sim, caso haja um vazamento de dados, a gente não vai conseguir, né, o hacker, na realidade, a gente também não, a gente não vai conseguir entender, né, decodificar a senha do usuário. Tudo bem? Bom, então, esse foi, a princípio, pelo menos por enquanto, o módulo de users. Beleza? No próximo vídeo a gente configura o módulo das tarefas, né? Ele já está mais ou menos grandinho, está em quase meia hora, e a minha intenção é fazer vídeos realmente mais curtos, né? Então a gente vai podendo fazer um pouco mais de certa forma, um pouco mais calma, né? Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like caso tenha. Qualquer dúvida, deixe comentários. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!